Nós temos a honra de receber uma lenda da cultura pop brasileira, uma lenda do empreendedorismo nacional que transformou a vida de milhões de brasileiros, porque afinal de contas, sem a pessoa que está aqui nesta sala conosco hoje, muitos de nós não teríamos palavra para agradecê-lo hoje. Ai, eu vou chorar. Maurício de Souza! Maurício está acompanhado, então eu quero fazer a mesma festa, afinal de contas, quem toca o bagulho hoje, Yuri Danca, é ela, Mônica Souza! Maurício de Souza está lançando um livro. Pela primeira vez, ele abriu a caixinha que está dentro da cabeça dele para 2 coautores escrever um livro contando a história sobre o homem de negócios por trás do império chamado Maurício de Souza Produções. E a Mônica também está aqui com a gente hoje, vai contar alguns desses detalhes. Primeira coisa, como foi para você falar sobre o negócio Maurício de Souza para esse livro? Começou faz muito tempo, eu era criança, descalço, brincando na rua de terra, eu e meus amiguinhos. E eu tinha também uma família muito grande lá em Mogi das Cruzes. Nasci em Mogi também, temos isso em comum. Você é de Mogi, Natália? Sou. Sério? Pronto, olha só, as estrelas. Sim. Mas então eu estava lá brincando na rua de terra, inclusive, meus amiguinhos todos, tudo mais. Logo ali também tinha diversas casas de parentes meus. Aliás, na rua, 4 quarteirões, devia ter umas 40 pessoas da família. E era a Rua do Limoeiro? Era a Rua Ipiranga. Tá bom. Então estava lá, molequinhos brincando, e eu e os moleques da rua tínhamos um hábito. No fim da tarde, ao anoitecer, a gente ia ouvir histórias da carochinha, histórias que a minha avó contava na casa dela, na mesma rua. Sei. Então, ao anoitecer, a molecada ia lá para ouvir toda noite uma história que a minha avó contava. Caramba! Que legal. Uma cada noite. Não se repetia. Uau, era como se fosse a 1001 Noites da Sherazade. Tinha avó, repertório. Minha avó era das 1001 Noites da rua Ipiranga, lá em Mogi das Cruzes. E contava as histórias. Não sei também de onde que ela veio, porque ela contava tanta história com vamos dizer, uma coisa mágica. Sei. Ela não sabia ler. Uau. Aquelas historinhas que a minha avó contava me inspiraram para eu rabiscar historinhas. E eu fui, então, desenhando as histórias que a minha avó me contava. Lógico, eram desenhos meio... Ele é modesto, tá, gente? Sempre desenhou bem. Não modesto. estava Ele, muito bem desenhado ainda. Mas eu estava viciado em desenhar alguma coisa que a minha avó contava. Mas eu não queria só contar, eu queria mostrar também os meus desenhos. Então eu inventei vamos dizer, um cineminha. Eu desenhava umas folhas de papel, grudava uma folha no outro, enrolava, fazia um rolinho e tudo mais. Peguei um caixote, abri uma tela, como é que eu chamaria aquele? Uma manivelinha que você Uma punha, manivela. né? Uma manivela. Então eu desenhava, contava, só que eu ouvia, meu pai era barbeiro e ele falava bastante de valores, ele falava de dinheiro. Tanto que ele queria também que cada vez que eu pudesse, que
que eu, criança ainda, eu tinha que trabalhar em alguma coisa. Sei. E ele tinha muitos amigos com negócios, e ele falava com os amigos e pedia para os amigos para me contratarem, para fazer qualquer coisinha nos negócios deles. Eles toparam. O primeiro que topou fazer alguma coisa que rendesse foi meu pai, que me transformou em engraxate na barbearia dele. E aí você ganhava um dinheirinho. O engraxate mor, que já estava lá, ele me ensinou a engraxar. Tá, olha, você põe o sapato, para ficar brilhando o sapato, você dá uma cuspidinha e põe aqui o pé e faz... Ficava mesmo. Daí o pessoal pagava um pouquinho mais. Meu pai ficava muito satisfeito e dividia comigo. Só que a divisão do meu pai era um pouquinho, vamos dizer, que eu não gostava muito. Porque era injusta. Porque ele não me pagava muito, como ele pegava depois, porque eu tirava o cabelo do pessoal, eu subia num caixote, para eu subir, chegar lá para tirar os cabelinhos tirar o cabelo, tirar o cabelo e tudo mais, né? E o meu pai ganhava mais que eu. Eu tinha 4 anos para 5. Nossa, era muito novo. Eu achando que ele 10. já tava com... Não mais, dos 13, 14 anos, falei, já tá negociando com o pai. E daí, na primeira vez que eu fiz essa coisa tão horrorosa que meu pai fez na divisão, eu fui para... Meu pai me levou para almoçar em casa. Mamãe ia me esperar. Então, eu fui lá. A mamãe perguntou como é que foi. Eu falei, mãe, tudo bem, mas eu não quero mais. Por quê? E eu achei ruim, falei que eu não queria dividir como estava sendo a divisão do meu pai. Meu pai ficou brabo. Estou falando, isso é uma ordem minha e você vai aprender agora a ganhar mais dinheiro. Eu falei, pensei, né? Eu vou ganhar mais dinheiro, ele vai ganhar mesmo mais que eu. Como é que nós vamos fazer essa divisão? Mas eu era criança, eu estava pensando coisa maluca para a idade, realmente. Até agora eu fico meio achando esquisito. Um menino de 4 anos, quase 5 anos. Daí teve algo mais. Tinha a história da minha avó que eu contava. Eu falei, bem, eu já estava lá brigando um pouquinho por causa de divisão. No caso do salão, no caso dos sapatos, eu tenho que ganhar alguma coisa. Sapato não vou ter, meu pai não se associou comigo. Falei então para os meus amiguinhos que eu ia começar a cobrar as histórias que eu ia comprar, que eu ia dizer, que eu ia passar para eles, né, os filminhos. Que eu ia contar para a molecadinha lá, né? E o que eu ia cobrar? Dinheiro? Eles não tinham dinheiro. Daí eu vi que a minha avó todo dia gastava muito, porque ela cozinhava bastante, ela gastava muito fósforo. Então eu comecei a cobrar em fósforos? Palitos de fósforo e dar para minha avó. Justo. Essa história eu não sabia, desconhecia. Aqui, eu acho que a gente tem, acho que 2 exemplos, assim, né, de visão empreendedora do Maurício, que talvez para quem o vê como um artista, talvez não repare, que é você ser fiel aos seus princípios. Não achei isso justo, então não vou continuar jogando com você. E uma segunda questão, que é conseguir ter uma visão do cenário. Os meus amiguinhos não têm dinheiro, não adianta eu cobrar dinheiro porque eles não vão conseguir. Eu vou cobrar aquilo que eles conseguem me pagar. E aí, fazendo um paralelo com o momento atual, como você vê isso hoje? Esses 2 princípios ainda vivos dentro da empresa Maurício de Souza? Acho que na parte comercial, né, de alguma maneira, a gente também tem uma flexibilidade
de royalty ou de faturamento. A gente não é uma empresa que é assim e pronto. É uma discussão entre os nossos parceiros, tanto que tem que ser bom para as duas partes, senão não adianta. E fazendo isso, fazendo bom para as duas partes, para a pessoa que está vendendo o produto e pagando para Maurício de Souza para ter a marca da Maurício de Souza, os personagens, você fazendo essa parceria que seja boa para as duas partes, ela dura muito mais. Então, nós temos contratos de mais de 30 anos. 40 anos, Uau. que são renovados a cada 2 anos, 3 anos, mas que é bom negócio para o parceiro. Por acaso as maçãs Então, é um dos contratos? Porque assim, você quer qual maçã? Eu falo da Turma da Mônica. Desculpe, fui eu que inventei a maçã da... Desculpa, Coelho. Atenção. desculpado, tá desculpado, seu Maurício. Não foi Adão. não foi nem E aí me conta, de onde veio a ideia então de criar a maçã? Ela caiu na sua cabeça? Uau, vou fazer uma maçã. Médio. Médio? Minhas filhas, principalmente as filhas, iam na escola e a maçã que havia naquele tempo, grandona sempre, não tinha maçã pequena, não cabia Na lancheira. É bom falar, tinha maçã pequena, só que não era jogada para comida de porco ou para suco. Ah, Não consumia. Foi o que eu descobri. Foi o que eu descobri indo para uma fazenda, né, em Santa Catarina. Santa né? Catarina. Eu vi as maçãzinhas nas macieiras. É. Daí chamei o fazendeiro. Eu falei, para quem que vocês estão vendendo essas maçãzinhas aí? Tão legal para uma porção de coisa. Eles falaram, não, a gente vende sim para os animais. Eu falei, o quê? Vocês não usam essa maçã pequena? Dá para fazer isso? Ah, então vamos negociar, vamos transformar num produto de merchandising. Eles toparam e nasceu a maçãzinha Uau. da Mônica, que é o sucesso mundial. Ó, vamos trazer o número do livro, ó. Maçãs da Turma da Mônica. Produção 1,7 mil toneladas e venda de 850 mil pacotes por mês. Tá no E aí, livro. Mônica, para quem de repente está chegando agora, explica o que é o merchandising, né? O que é um licenciamento de marca e até a importância disso hoje pro negócio, Maurício Souza. Sempre foi para uma empresa que tenha personagens, que viva de direitos autorais, é o principal. O licenciamento da marca, o licenciamento do personagem é o principal no faturamento. Porque mesmo uma editora que faça uma revista da Turma da Mônica, ela está licenciando a marca para fazer esta revista. Então, isto é o carro forte da Maurício de Souza. No caso da maçã, é muito importante a gente até ressaltar, porque era uma maçã que não era apreciada, não é uma maçã bonita, né, igual aquela vermelha grande e tal, né, que a gente vê em filmes, etc. Que meu pai falou da Eva maçã também. da Branca de Neve. Da Branca de Neve, da Eva, tudo isso. É uma maçã feia, não era bonita. Viu? E não, falei que não foi Adão. E é um produto e é um produto que era commodity, né? Que ninguém não tinha uma marca de um pacote de maçãs. E aí o cara também teve essa perspicácia, ganhou até prêmio, porque foi o primeiro produto commodity que foi feito uma embalagem com um personagem já forte para endossar aquela maçã. Tem aqui no livro, né? Lê aí quantos produtos licenciados. É muita coisa, né? Ó, são 400 personagens, mais de 50 colaboradores, produtos licenciados. Hoje, 200 empresas licenciadas, não produtos, 200 empresas. 4 mil produtos. 4 mil produtos licenciados. Teve algum outro que você se lembra, assim, Maurício? Ah, eu inventei a banana. Que mais que você inventou? Não, o principal que ele inventou foi associar o jotalhão. Isto começou ao molho de tomate elefante. Este foi o melhor de todos. Uau. E é a invenção dele. Ele brincou, porque na época tinha... Nasceu numa tira de jornal. Ele já tinha um mamute na embalagem da Sica na época, que era o molho de tomate. E meu pai fez uma brincadeira numa tira, que a Mônica tá levando um elefante em vez de levar o extratomate. E esta foi acho que já tinham outros contratos, já tinha começado outros contratos, mas foi uma festa para o licenciamento, porque primeiro que a Sica era a melhor marca, isso também tem muita força, porque o Maurício tem esta imagem de qualidade, a gente sempre prezou muito por isso.
E a Sica era a maior empresa de alimentos na época. Então ele começou a fazer uma brincadeira e de repente virou uma campanha maravilhosa. Sensacional. E é o contrato mais antigo do mundo de licenciamento. É sério? Sério. Quantos Quanto tempo? anos, você sabe? Começou em 67, se não me engano. 67. É. Né, pai? Uau. 66, 67, né? Eu não sei o que é mais chocante, o licenciamento ou um produto estar vivo há tanto tempo. Há tanto tempo. E a parceria, né? As duas coisas juntas. Cara, impressionante isso. Impressionante. Mas aí o cara da agência, que era pro M, o Enio Mainardi, era Diego Maynard. Diego, não, Diego é o filho, não é? É o Enio. Ele Bom, Maynard. Ele É, Maynard. e ele É ligou, parecido, né? ligou e falou, vamos conversar sobre isso, porque ele gostou da tira. Uau, que Ele massa. viu a tira, falou, opa, isso dá um produto. E, Maurício, quando você percebeu que as tiras ou que os gibis eram um negócio, foi algo que você percebeu e foi atrás? Ou foi algo que foi acontecendo e você nem se tocou enquanto estava acontecendo, assim? Comecei a fazer quadrinhos em tiras de jornal. Uhum. Eu desenhava e era um período difícil financeiramente, né? E daí eu falei, bem, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender isso daí? Daí eu comecei a pegar as tiras e comprei uma combinha lá, comecei a levar clichês. Vocês sabem o que é clichê? Não. Não. Clichês Ah, é tão clichê, mas eu não sei o que é. Clichê é um carimbo de zinco. Metal, Que é um carimbo que o jornal antigamente era... no jornal, que não havia offset ainda. Então era o clichê que fazia o jornal. são Exatamente. tiras, até a gente tem, deve ter lá onde vocês vão visitar No museu. depois. Legal. É, Tem clichês lá embaixo para vocês É. verem. E eu comprei uma combinha lá, com o dinheiro que ainda sobrava um pouco. E eu ia nos jornais, falar com os donos dos jornais pequenos ou jornais católicos, para vender a historinha com o fornecimento do clichê, que não tinha offset. Uhum. Então você já dava o eu já clichê. ia, dava só não, que- emprestava, porque tinha que só depois que- vender pro outro. mas daí começou a haver mais busca e não tinha tanto clichê, nem dinheiro para fazer, né? Então eu comecei a pegar os clichês que o jornal, a Folha, me emprestou, porque eles usavam e depois jogavam fora. Sei. Eu fui lá, passei uma conversa com o pessoal da redação, falei, vocês estão jogando aí, Não é? eu vou querer fazer uma coisa diferente, eu quero fazer rodízio entre os jornais. E foi isso que eu fiz, eu ia aos poucos, ia fazendo rodízio. Então cada clichê ia para um jornal numa Ia pro semana e você jornal, trocava depois. Cada E 12 é pesado dias, aquilo, viu? É metal. É. eu e a minha malinha de couro nordestina, eu carregando aquele negócio pesado de ônibus. Ou de Kombi depois. Ou de como É, E depois. depois, Combia. primeiro de Kombi. É. De ônibus. de ônibus, depois eu comprei o meu carrinho. Daí eu podia ir fazer rodízio, e aumentando a possibilidade de distribuir até chegar em 400 jornais Uou. no começo. E depois até chegar a 40 mil Brasil todo, Caramba. em Caramba. espaços. Caramba. Não, e é muito interessante fazer essa viagem entre o passado e o presente para ver como a gente hoje vive uma história que é tão longa. Aliás, a Mônica, o personagem, está fazendo 60 anos 60 Uou. agora esse Esse ano. ano fez 60 Esse anos. ano, você, Mônica, participou de boa parte dessa história, né? Você foi o primeiro personagem, não, foi a Mônica, né? Imagina. O primeiro personagem quem foi? Bidu e o Franjinha. E o Franjinha, os dois juntos. A Mônica veio bem depois. Bem depois. Meu pai começou as tiras em 59, a Mônica nasceu em 63. 4 anos depois. Não, mas ele tinha todos os meninos já. Ah, Já entendi. tinha astronauta, já tinha Piteco, já tinha Horácio, já tinha outras famílias e não tinha meninas, né, pai? Sei.
Não tinha meninas. Não tinha meninas. Aí me chamava a atenção. E por que virou, então, Turma da Mônica? O que a Mônica tinha, o que esse personagem tinha que fez com que ela fosse a mais forte? Essa moça aqui, essa moça, quando estava bem pequenininha. 3 anos, acho, né? 3 anos, né? Eu comprei na feira lá de Mogi um coelho cheio de palha, né? palha. Amarelo. Porque não tinha um negócio assim mais fofinho. Sofisticado, né? Não era fofinho. Um negócio assim. Vou dar um abraço. Sei. Ela queria, às vezes, levantar um boneco lá para dar uma Coelhada? Isso eu não lembro, tá, gente? Uma coelhada nas irmãzinhas dela menores. E a Maria Ângela tinha cortado o meu cabelo. Minha irmã mais velha cortou o meu cabelo, brincou de salão. E cortou e ficou daquele jeito. A clássica brincadeira de cortar de irmã o mais cabelo. velha. Isso. Sei. E aí, o que para alguns pais e mães seria um problema, e a criança, de repente, ia sofrer alguma reprimenda, Maurício fez o quê? Vou transformar. Então, em vez de levar na terapia essa criança, que era um pouco mais violenta, né, que eu não acreditava que existisse, até ter minha filha, que foi igual. Vou acreditar no potencial dela. Meu pai, em vez de levar na terapia, ele criou personagens. A Magali, que é comilona, que é minha irmã. Então, ele foi criando. Agora, é muito legal isso, né, de enxergar uma característica como um ponto forte, que é o que hoje falta muito, eu acho que para o mundo onde a gente vive. A gente vê características fortes como defeitos. Tá vendo, pai? Tá vendo? Ela falou características. Características. Outro dia eu tava falando isso. Alguém falou defeito. Eu falei, não, é característica. Não, é uma característica. E é um ponto forte, porque o que seria da Mônica se não fosse ela querer arremessar o Sansão em todo mundo, não é verdade? Mas agora, pro pai, e isso que é legal das pessoas entenderem também, porque para empreendedoras e empreendedores, a gente é cheio de conflito. Eu vivo isso também no meu negócio. Então, às vezes você tem medo, porque minha família vai dizer, tá longe, distante da família. Você tinha uma relação familiar, porque você retratava a sua família nos quadrinhos, e ao mesmo tempo tem a relação com a família. Você teve esse momento que muitos empreendedores têm de falar, tô distante, tô ausente? Então essas coisas todas iam acontecendo e eu tinha que dar uma forma. Eu fui enfeitando esse material que não tinha um formato mais interessante, mais colorido. Mas você também passou porque ela está falando de conflito do licenciamento. Olha que interessante isso, que poucas pessoas sabem. Quando a Sica convidou o Jotalhão para ser o garoto propaganda e toda a família da Turma da Mônica, ele entrou nesse conflito. Será que eu vendo meu personagem? E outra coisa, o Jotalhão era rosa, né, pai? Era rosa, né, o Jotalhão? Era rosa. Ele mudou para verde. Então, teve esse conflito e ele, desde o começo, ele ouviu sempre o público dele. Sei. E isso é muito importante, acho que até hoje, porque ele ouviu e fez as pessoas escreverem para ele o que achava dele fazer isso. E ele fez isso a vida inteira, hoje através do YouTube, através das redes sociais e antigamente através do jornal. Que ele teve esse conflito de saber, eu vendo meu personagem, eu licencio o meu personagem, vão mexer no meu personagem. É lógico, igual você falou, tem esse conflito do empreendedor ou artista, isso Exato. tem muito. E essa relação com a família também, né? Com a família. O que ele fazia? Ele levava a gente nos programas de televisão. Ele levava? Levava, não tinha jeito, ele não via a gente, então ele levava os programas. Pergunta pro senhor, Chico Bento é o único personagem que tem dedo no pé? O que acontece? Todos eles tinham sapato. Aí meu pai começou a ter muito trabalho, tirou sapato de alguns. Então o Chico Bento tá sem sapato. Eu não tinha tempo de desenhar Sapato por sapato. Dedos também. Porque dedos. desenhava tanto, criava tanto, que chegou um tempo que eu não, se eu fizesse sapato, eu não ia dar tempo de atender. Não fazia mão. Atender nos jornais. Então depois da Mônica, todos vieram sem sapato, né? Então, eu quero aproveitar este gancho para falar sobre o nome do livro. Crie de manhã, administre à tarde. Tem a ver com isso? Porque chegou um momento em que você criava os quadrinhos, desenhava e tinha uma empresa para administrar.
Sendo uma pessoa que já passou por isso também e deu uma leve pirada, como que você administrou, então, a criação e a administração? Eu usava as 24 horas do dia. Mas você dormia? Eu acho que eu dormia alguma coisa de vez em quando, mas não me lembro, não. Eu não tinha equipe, eu precisava desenhar um monte de tiras, depois histórias de gibi, tudo mais. Não estava dando. Outra diferença que é muito interessante, que eu até falei hoje com uma pessoa, não tinham os mesmos tamanhos. A Mônica era menor. Aí depois começou também a ficar todo mundo no mesmo tamanho para facilitar o desenho. Otimização também. Otimização. E uma flexibilidade, né? Não ficar preso, não, é assim, só pode ser assim, não pode ter outro tamanho. E como que foi trazer pessoas para criar junto? Foi difícil? Foi muito difícil. Eu precisava praticamente sentar do lado de alguém lá e quase pegar a mão do pessoal, olhar assim, a perspectiva é essa, a proporção é essa, assim, os olhos não podem ser assim, você não fica vesgo. Eu ia orientando, o pessoal ia assimilando, e hoje eu tenho uma equipe de 400 pessoas. Não, isso é super interessante, porque acho que um dos grandes dilemas empreendedores quando você começa sozinho, que é o meu caso aqui também, né? É você conseguir passar adiante aquilo que é muito autoral. E o que você fazia era muito autoral, muito próprio. Você tem que grudar em alguém. Tem que grudar em alguém. E aquela pessoa precisa ficar... Sentido. Mas até pouco tempo atrás ele lia todas as histórias e corrigia até os erros de português. Ou de caipirês, que ele fala. Sei, também. de português e de caipirês. Agora, nesse processo, né, de treinamento das pessoas, existe um processo ou é tão simples quanto a pessoa vai fazendo... Quem que diz se ela está pronta para escrever e assinar? Tem um editor-chefe? Ou é o Maurício? Pra quem não viu, ele apontou pro olho e falou assim, aqui olhando. Aqui, ó, assim, ó. Muito tempo eu fiz sozinho. Depois eu fui juntando. E daí, durante os meses e anos, eu fui chegando agora numa equipe maravilhosa. Você sabe que eu estava falando sobre empreendedorismo e qualquer uma pessoa que... Ele tinha, igual você falou, eu já sabia que eu queria aquilo. Ele também, desde criança, sabia que ele queria desenho, história em quadrinhos. Teve que fazer alguns caminhos aí para conseguir chegar ali, até como repórter policial, numa certa época da vida, para ele estar perto de um jornal. E também com o contrato da SICA, o primeiro contrato, ele teve que abrir mão de faturamento importante e ele trocou pela SICA fazer desenhos animados, investir em desenhos animados de comercial. E isso passou no Brasil inteiro e ela patrocinava um desenho Feliz Natal para todos no final do ano. Então, é uma troca que às vezes a gente tem que fazer para conseguir uma coisa maior lá na frente, né? Então, isso também é importante para as pessoas. Os desenhos animados começaram na SICA. Começaram e aí a turma da Mônica assim. ficou mais aparecia muito mais também na televisão. E aí tem uma questão aqui, você contou pra gente do seu pai, desde cedo, falando pra você ter seu próprio dinheiro. De dinheiro virou palito de fósforo. De palito de fósforo, acho que voltou a ser dinheiro depois de um tempo. Mas que eu acho que é algo que acaba, às vezes, afetando negativamente muitos negócios, é a fome de ganhar dinheiro no curto prazo, em detrimento da qualidade daquele produto ou de algo que está além do dinheiro. Como é que você equilibrava essa questão do dinheiro? Porque durante muito tempo, acredito, que a empresa não dava muito dinheiro e você tinha 9 filhos para 10 filhos. Não, mas ainda ele não tinha tudo isso. Não tinha tudo isso. Foi fazendo ao longo do caminho. Foi aprendendo, foi melhorando, aprimorando, né? É que faltava personagem, né? A aumentar fase mais tudo. dura dele foi das 3 filhas mais velhas. Depois foi melhorando. Até com a Wanda e a Valéria já foi melhorando. Mas como que era o seu equilíbrio em relação ao dinheiro? Porque, como a Mônica estava falando, em algum momento você também meio que reinvestiu. Optou por não embolsar aquilo e fazer algo que era mais legal, mais bacana. O que te levava a tomar essas decisões? A necessidade. Qual necessidade? De você equilibrar. Logicamente, quando você tem 10 e precisa de 20, você para de mexer no 20. Você vai ter que falar bem. É isso que eu tenho, né?
Eu vou no 5, depois eu vou para o 10, depois eu vou... Realmente é um equilíbrio necessário em qualquer pessoa que mexe com equilíbrio financeiro, né? Então, ninguém pode esquecer do equilíbrio do mais, do menos. Como que você vê isso hoje? Você que está no comercial também, né, Mônica? Ou seja, a empresa depende do faturamento para dizer o quanto ela vai poder crescer. Claro. Então, como que é esse equilíbrio hoje com 400 pessoas, uma marca do tamanho que é? Porque, além disso, tem essa questão de qualidade de marca para qualquer empresa que necessita, né, do licenciamento e tem um legado e tem uma história, são muitos pilares para você olhar. É uma preocupação sistêmica. Ela não é dualista. Não, né? não é. Você precisa olhar de forma sistêmica. Então, como que dinheiro, inovação, crescimento, manutenção de legado, tudo isso e ainda equilíbrio pessoal se equilibram para você hoje? Eu acho que eu aprendi isso com meu pai até. Comecei a trabalhar como vendedora na lojinha e também tinha a missão de ganhar dinheiro. Meu objetivo era esse, de ter um dinheiro, né? Meu pai não deixava a gente trabalhar, acho que por causa da infância dele, ele não deixava trabalhar até os 18 anos. Mas o meu sonho era ter o meu dinheiro. Então, comecei como vendedora. E quando eu fui para o departamento comercial, eu aprendi muito com ele sobre a gente pode fechar um contrato que ganhe muito dinheiro, mas que não dê um prestígio ou não tenha uma qualidade e que você não tenha uma imagem positiva para o resto da vida. Eu acho que isso tem muito na empresa familiar. Tem muita gente que é contra a empresa familiar, mas a família vê que aquilo tem que durar para a vida inteira. Não é só para a minha geração ou para a geração dele, mas para outras gerações que virão. Então, vamos fazer um negócio bem feito. Mesmo que ganhe um pouco menos e que tenha uma rentabilidade menor, mas com o tempo, como a maçã. A maçã no começo não tinha nem maçã. É a qualidade mesmo. E você investir e acreditar na sua marca. Acho que é o mais importante. Eu enxergo a Maurício de Souza assim, e eu vejo assim, eu trabalho com todos os gerentes, e o gerente comercial tem uma garra de fechar contrato. Eu já fui gerente. Você fechar um contrato é uma realização maravilhosa, você fica fascinado. Às vezes você nem ganha comissão, mas aquilo te dá uma sensação gostosa de fechar um contrato. Eu já passei por isso. Mas tem outras coisas que uma empresa familiar precisa ver, a preservação dela. Então, vamos fechar contratos bons, mesmo que não ganhe na hora todo o dinheiro ou que a gente sonhava em ganhar com aquele produto, como foi a maçã. É um exemplo clássico. Como foram outros produtos também, o extrato de tomate elefante, que também não foi o dinheiro que brilhou os olhos, e sim mostrar a Turma da Mônica para o Brasil inteiro. Uhum. Então, isso a gente tem até hoje. Igual Mônica Toy, que a gente lançou, que é uma coisa que lançou no Mônica 50 anos, que a gente precisava de um personagem que fosse para o YouTube, que já era outra linguagem do mercado. Aí sentamos e como é que a gente vai fazer esse personagem? E para ir para o mundo inteiro, a gente não tem dinheiro para fazer uma tradução ou desenhos animados, vamos fazer eles sem fala. Fez sem fala e foi pro mundo inteiro. Então tem algumas coisas que o brasileiro ou a gente tem que se adaptar. Sabe os números? Ele mostrou os números, foi da Mônica Toy que começou todos esses números aí. E aí tem um outro ponto que assim, os licenciamentos, eles tomaram uma proporção gigantesca, né? A marca Turma da Mônica, os personagens todos, enfim, são reconhecidos nacional e mundialmente, até pela sua participação em momentos emblemáticos. A gente estava comentando aqui fora do ar que o Cascão lavou a mão durante a pandemia, enfim, sensacional. Ele se permitiu, né, tomar banho em momentos muito específicos e relevantes da história. Então, assim, a relevância que a marca tem para o Brasil é gigantesca. E os licenciamentos também tem essa questão, né? Porque quando você coloca a sua estampa em uma outra marca também, em um outro produto, você tem que tomar cuidado onde está fazendo. Com certeza. Como é que esse processo assim de diligência para saber em que produto, porque a maçã é a maçã, né? Você pode ver se ela está com bicho, está sem bicho, mas e tudo o resto? Como é que vocês fazem? Na parte do licenciamento, a gente tem algumas... meu pai, o que ele passava para a gente quando eu entrei aqui, ele falava assim, você só faça um contrato de um produto que você daria para o seu filho, ou que você comeria, ou que você usaria. Então, esta é a primeira cláusula da nossa regra interna, que tudo que a gente faz para os outros, nós faríamos para nós mesmos, né? Então, começa daí. E aí a gente vai buscar empresas
a gente ou vai buscar, ou as empresas vêm procurar Maurício de Souza. Empresas que sejam as primeiras, ou segundas, ou terceiras do mercado. A gente vai visitar a empresa, ver se tem a qualidade, se tem a identificação com o produto, ver se eles têm a mesma qualidade, preserva a qualidade, a maioria delas sim, né? A gente só tem parceiros muito legais. Mas existe, é lógico, esta polêmica, e eu acho que a indústria está modificando também, sempre buscando se aperfeiçoar. Mesmo que tenha um produto que seja mal visto pelo mercado, ela tem um trabalho que a gente conhece, fora do que a gente vê, de preservação da sua marca. Então, ela também é uma empresa que se preocupa com a sua marca. Então, esta ligação da gente nos preocupando com a nossa marca e eles também se preocupando com o futuro da sua marca, isto faz com que dê certo o produto. Acho que esta é a busca do mercado mundial hoje em dia. É você, de alguma maneira, estar buscando cada vez o aperfeiçoamento do seu produto. Acho que esta é fundamental. E nós também. Nós temos também que estar sempre atuais. As nossas histórias, os nossos filmes, o que está acontecendo no mundo. Eu acho que se você pegar as histórias da Maurício de Souza, desde que começaram até agora, você consegue escrever a história do Brasil. Todas essas fases, dessas décadas, do que estava acontecendo no Brasil. E passar por ditadura, passar por tantas... Então, e assim, a gente nunca entrou muito nesses assuntos, até porque meu pai sofreu muito em alguma época da vida dele, e até decidiu nunca mais entrar nessa seara. Mas acho que não é só ditadura, eu acho que a gente tem também algumas inseguranças dos governos, né? Cada governo que entra tem algumas alterações aí, e que nós temos que nos adaptar, de impostos, etc. e tal. Um empresário brasileiro acho que ele pode se dar bem no mundo inteiro, porque o que ele sabe... Aqui é um jogo de nível mais difícil, assim. Muda toda hora a regra. Você acha... Agora eu entendi. Nossa, mudou. Então, ele é um sobrevivente, eu falo meu pai, assim, um empresário igual ele, que saiu, assim, para vender tira embaixo do braço, porque acreditava no seu produto, tinha esse sonho, desde criança, e conseguiu, mas ele tem que ter uma visão otimista ao extremo, que tudo vai dar certo. Ele falava isso pra gente, mesmo que tenha um desvio, é porque alguma coisa melhor vai acontecer. Então, ele ensinava a gente assim também. Maurício de Souza, de tudo o que você fez, e que é impossível a gente falar aqui, né, em menos de uma hora de programa, tanto que vai sair um livro, já tem um livro, que é esse daqui, que conta a história empreendedora, e tem filme para sair, contando a história. É um filme biográfico, é isso, Mônica? Ele lançou um livro em 2016, se não me engano. E vem vindo mais um filme que eu não falei ainda. Esse aí, pai. É a sua história. Não, Outro? Ele não te contou ainda, Mônica. A cara dela. Eu fico muito preocupada com essas coisas, porque eu tenho que ver contrato, essas coisas, pai. Um filme do Chico Bento. Ah, bom. Você que gosta do Chico Bento? Não, eu quero muito. É a continuação do Laços, né? Não, agora é o primeiro filme do Chico Bento live action. Mas no fim do filme do Laços porque era um teaser para outro filme. Tô esperando. É o ano que vem, julho do ano que vem. A Mônica olhando pro pai falando assim, na reunião de família vai ter um Sansão na mesa pra gente se tacar com o Sansão aqui. Agora, de toda essa história, o que mais te orgulha? A alfabetização. E a gente ouve isso todos os dias, todas as bienais, todas as cartas que são recebidas. Eu recebo cartas, recebo, de alguma maneira, histórias interessantes que me falam, olha, eu aprendi nisso, naquilo, no almanac, tal coisa. E não é só alfabetização, mas é o gosto pela leitura. E você se apaixonar por aquilo, ter o hábito de ler. Isso não tem preço. Leitura. Isso não tem preço. Então, quero agradecer. Tantas pessoas já te agradeceram por isso, mas você fez a infância, a juventude e a vida adulta de milhões de brasileiros muito melhor, porque a gente pôde beber um pouco do seu otimismo, da sua esperança através das suas tirinhas. Então, muito obrigada. E, Mônica, qual você acredita que é a maior lição de vida, não empreendedora, a maior lição de vida que seu pai te deu e te dá todos os dias? Eu não sou igual ao meu pai, sou o oposto, eu gostaria muito mais de parecer mais com ele, mas não sou igual a ele, com esse otimismo todo. Mas acho que o que mais me impressionou na vida inteira, que eu acompanhei desde o primeiro escritório que ele teve, que foi na sala da nossa casa, é a força de vontade, determinação
e não tem tempo ruim. Qualquer coisa que aconteça, nunca desanimou, nunca achou que aquilo era ruim. E aí ele inventava umas histórias, ele sempre escreveu história, então inventava pra gente também. Não, isso foi um desvio para acontecer alguma coisa melhor daqui 2 esquinas. Esse otimismo que eu acho que, se não tiver, você não vai para frente. Porque a gente fala, às vezes, pô, você trabalha demais, pai, você não tira férias. Não, para mim isso não é trabalho, isso é prazer, isso é minha vida. Então, isto eu acho que é o mais importante para quem quer se tornar uma pessoa que tenha seu negócio, que seja empreendedora, é acreditar em si mesmo, acreditar no amanhã, sempre, e que alguns desvios vão ter. A gente teve várias durezas aí que ele até evita de falar. Eu acho que deveria falar todas, mas ele evita porque ele superou e já passou. Qualquer dificuldade que a gente passe na vida, a gente aprende alguma coisa. A gente aprende a dar um passo, às vezes um passo para trás para dar 2 para frente, etc. Então eu acho que é isso que meu pai me passou. E eu sinto muito se um dia ele não estiver mais com a gente, porque de alguma maneira ele acha que ele é eterno. Pra gente ele é, né? Ele é eterno. Mas assim, este olhar dele de achar que o ser humano tem jeito, que é bom, que vale a pena, que as histórias dele tem que passar essa tranquilidade, não pode ter coisa pesada, tem que ser um momento de lazer, né? Ele não quer nada de polêmica, ele quer que a criança ou o adulto que leia aquilo tenha um momento ali de nenhuma história minha deve terminar triste. Ele não deixa terminar triste. Então, isto pra gente, eu acho que isto é o que ele mais me passou. E de alguma maneira, isso a gente vai acreditando. E a gente vai buscando isso. Que a história sempre vai dar certo. E não é que deu? Tá dando. E quando você para olhar o filme, ele deu certo, né? Se a base está bem construída, não tem como o produto ser diferente, assim, sabe? Então, assim, estando aqui hoje, a gente vendo a beleza que é esse escritório, que é uma mistura, sei lá, de parque de diversões com casa. Com gibi, com nostalgia, dá vontade de morar aqui, não é? Quero agradecer imensamente. Lembrar que o livro que conta essa história empreendedora, Crie de Manhã, Administre à Tarde, já está à venda em todas as livrarias, está também, enfim, a Amazon, dá um Google aí, você vai achar o livro do Maurício, feito pela Renata Sturmi e o Guter Fagion, é isso? Que entrevistaram o Maurício. Imagino, depois eu queria entrevistar quem entrevistou também. Porque deve ter tanta história que não apareceu. Quantas horas de conversa para poder escrever? Quantas horas de conversa? 4 anos, né? De pesquisa para poder fazer o livro. Então, eu acho que vale muito a pena e eu me sinto privilegiada. Você quer falar alguma coisa, Yuri? Eu estou um pouco dominando a conversa hoje. Não, pode dominar à vontade. É um prazer estar aqui falando com a Mônica e com o Maurício. Muito obrigado, viu, por estarem presentes aqui no nosso papo. Muito obrigada, beijo pra vocês e até o próximo Poupe. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Muito bem. Eu vi, tô cobiçando o escritório da Marina ali embaixo, tá? Porque o meu cabelo também é meio cacheadinho assim, eu acho que eu encaixaria perfeita naquela mesa. Qualquer dia eu venho trabalhar daqui.